Todo mundo tem uma oportunidade na vida. E o abrigo me deu essa oportunidade e me deu essa chance. Né? Há 4 anos atrás, tinha aproximadamente 7 equipamentos da rede própria, funcionários públicos estatutários, dentro do município de Porto Alegre. E essa última gestão, ela simplesmente acabou com todos esses equipamentos e só restou um equipamento, que é o Abrigo Municipal Marlene, que fica localizado na divisa da Cidade Baixa com o bairro Menino Deus. E é muito bom ter um espaço onde a gente pode conversar sem estar pensando em droga, sem estar pensando em beber. Esse vídeo ele é para que vocês possam conhecer um pouco da história do Abrigo Municipal Marlene, conhecer quem são as pessoas que acessam esse espaço, quem são os trabalhadores e as trabalhadoras envolvidas nessa atividade, né, no acolhimento institucional, que são acolhimento de vidas, de história, de possibilidades, de novos caminhos. Ex-morador de rua, eu morei 2 anos no Abrigo Marlene, de agosto de 2014 a agosto de 2016. E dali eu nunca mais morei na rua, porque foi a oportunidade que eu tive de me organizar e conseguir chegar onde eu estou hoje. Eu tenho 44 anos e eu vivi no Abrigo Marlene em 2007, 2011, que somando as minhas 2 passagens ali deu mais ou menos 2 anos da minha vida. Foi muito importante para mim me reorganizar. No período de implantação do Marlene, marca um período extremamente importante na política de assistência social. Ele é um espaço que constrói essa cidade, fala da história, da afirmação e da resistência da população negra em Porto Alegre. O Abrigo Marlene é um símbolo da política de assistência social. Após aí 93, que foi regulamentada a política de assistência social, então ele é o primeiro serviço público, de fato, construído para atenção à população em situação de rua. Ele inaugura uma nova modalidade, né? A Abrivivência era o nome dado ao espaço do Abrigo Marlene e o espaço da Casa de Convivência. Por isso era um nome que foi dado, né? Um nome mais acolhedor, talvez, né? Por ele também ser o espaço do abrigo e também atender a demanda da população de rua adulta, que precisava de um espaço durante o dia para fazer sua higiene, para ter alguma orientação, para ter algum atendimento, né, na área da assistência social. Tinha na trajetória política da cidade uma concepção de albergue, né, que as pessoas vinham, ficavam de noite, né, e não com uma política continuada de atendimento, né, para que possa se pensar e se reorganizar, enfim, a partir de um projeto de vida da pessoa, poder ajudar essa pessoa a resgatar, a construir, a buscar, enfim, a dar um tempo da rua, que seja, nem que seja dar um tempo, melhorar sua saúde. Ele surgiu aqui nessa região em função da grande quantidade de pessoas em situação de rua, que sempre teve o bairro Menino Deus. Foi um espaço pensado, planejado, com circulação de ar, né? Um espaço construído prevendo, né, as necessidades apontadas, né, pela demanda da população de rua também e a equipe de trabalhadores que na época se reuniu. Fundamental que ele se faz na discussão e na construção com a população, né? Teve uma pesquisa, né, da realidade da população em situação de rua, então ele é um serviço que foi construído de uma forma participativa e coletiva. Porque esse abrigo foi pensado junto numa comissão da população de rua que se reunia lá no antigo Sopão, que é na Ramiro Dávila, né, chamado Sopão do Pobre, conhecido, na Getúlio Vargas. E ali muitas pessoas iam para almoçar e a equipe naquele período se aproximou das pessoas para poder pensar um equipamento adequado, né, um espaço público adequado. Foi uma conquista também das pessoas que moravam na rua. E teve também um grande rechaço, como sempre a gente encontra, na construção desses espaços, né, públicos,
nos bairros. Teve então o abaixo-assinado da comunidade aqui em torno da Getúlio Vargas, que não queriam, né, que saísse esse abrigo aqui para atender a população de rua, porque iria atrair as pessoas, né, para frente dos seus condomínios, das suas casas. Ao mesmo tempo em que há uma reclamação e uma cobrança do poder público para dar conta, né, de acolher essa população, também há um rechaço de não querer essa população em lugar algum que seja perto de sua casa. Eu estava na Câmara, eu era vereador na época, isso foi muito positivo, repercutiu na Câmara, repercutiu nos meios de comunicação, que uma parte grande da sociedade no entorno acolheu o abrigo e foi contra aqueles moradores que não queriam a instalação. Então aquilo ali representou um símbolo, né? A população era a favor de políticas que protegessem as pessoas que estavam na rua, as pessoas mais excluídas, né? Foi uma disputa, né, na cidade e se conseguiu então erguer esse espaço e agora nós temos que assegurar, né, porque há várias tentativas, né, de parcerização desse espaço. Marca também esse legado de responsabilidade do poder público, discutir as ações com a população para que vai ser beneficiada pelo serviço. Enxerga esse cidadão como cidadão de direitos e que participa organicamente desse processo. E ele marcou também o nome, né, porque ele é de uma moradora de rua que morreu, né, num período bem difícil, assim, de desproteção, né, como eu falei, no período que, né, o Estado também já não estava mais enfrentando essa ação, então de muito abandono ainda, né, de políticas públicas para a população em situação de rua. O nome também ele representa, por um lado, essa homenagem, mas também esse período, né, que é um período de descompromisso, né, dos governos com relação a essa população que vinha gradativamente aumentando na cidade, né. Foram muitas pessoas que passaram por aqui, muitas histórias, né? As famílias, num determinado momento, elas foram transferidas por um abrigo que a gente criou, que chamava Abrigo de Famílias, que infelizmente essa gestão que passou também findou com ele, né? E não colocou nada no lugar. Um equipamento de proteção da alta complexidade da assistência, que serve como uma parte transitória da tua organização. O abrigo organiza junto com essas pessoas uma nova situação de vida, seja uma revinculação familiar, uma revinculação comunitária, social, a reinserção no mercado de trabalho, né, através das capacitações, das oficinas. Uma equipe especializada, né, no cuidado das pessoas em situação de rua. O acompanhamento é mais próximo, né? A partir do momento que a pessoa em situação de rua entra no abrigo, ela tem um prazo maior para ficar, ela não tem um prazo para sair, ela depende do plano que ela vai construir de acompanhamento, ela vai ser incluída na rede de saúde, em todas as redes, para que ela consiga ter um prazo maior e realmente ela se organize para sair da rua. As pessoas transpõem os portões para serem acolhidas, junto atravessam nesses portões sonhos, esperanças, situações, enfim, mal resolvidas. Essas pessoas, ao transporem esses muros, estão ali também para uma nova condição de vida. É isso que uma equipe faz, é isso que o abrigo faz. Saiu de um espaço de 100 pessoas, mais casa de convivência, para ir se tornando mais adequado, né, mais humano, mais tendo um olhar mais específico para as pessoas que moram, né, que estão nessa situação de rua e que em determinado momento vêm e buscam. Trabalhadoras, né, e os trabalhadores de lá que me ajudavam muito, tanto na parte da afetiva, né, porque quando a gente mora na rua, a nossa parte afetiva a gente se perde, né, a gente não tem mais, né. É muito difícil tu dizer eu te amo para alguém se tu tá numa situação muito difícil, né. Tu acaba criando um vínculo com as pessoas que ali estão, né. Era tipo uma mãe, um pai, né, fazia um festinha de Natal, fazia um Páscoa, fazia um aniversário da gente. Tem uma oportunidade melhor de te organizar, sabe. Ali eu tomava o meu banho, eu tinha meu material de higiene, né, eu tinha 7 refeições diárias, né, eu tinha médico, né, eu tinha de tudo ali. Tem equipe de enfermagem, tem equipe de nutrição, tem
Tem uma equipe de limpeza, tem uma equipe de portaria 24 horas. Eu comecei a arrumar, dobrar minhas roupas, né? Eu comecei a tomar banho todo dia, fazer a barba, cortar o cabelo, a gente cortava o cabelo um do outro. Se sente melhor acolhida quando já tem essa empatia e esse acolhimento que é feito já com os profissionais que já tem, né, uma experiência no trabalho e uma dedicação para isso. Não era um castelo, né? Mas era bem melhor do que morar na rua, né? Eu tinha o meu colchãozinho, eu tinha a minha caminha, eu não dormia na rua. O que a equipe própria traz? Ela fortalece e dá continuidade aos trabalhos, né? A gente pode trabalhar e discutir algumas questões com maior longevidade. O meu tratamento da tuberculose, eu tinha o horário certinho dos remédios, eu tinha a alimentação correta, né? Por isso que eu consegui fazer o tratamento. Sim, meu plano já está quase pronto, quase aprontando, eu estou saindo já. Só estou esperando algumas coisas, já estou saindo. E esse espaço aqui é um espaço muito importante para as pessoas de rua, que precisa disso aqui, que depende disso aqui, né, para se organizar na vida. Olha a importância que tem, me abriu várias portas, né? Bem dizer, resolveu a minha vida, porque ali eu tinha tempo de pensar, eu não estava na rua, não estava correndo de alguém, eu não estava dormindo no chão. Por muito tempo, e eu posso falar pelo tempo que lá eu estive, foi referência nacional para outros estados que vinham nos visitar e conhecer o nosso trabalho. A escola, a experiência que eu tive de 10 anos no Abrigo Marlene fez toda a diferença na minha vida e na minha trajetória profissional. É um momento rico que a gente passou de participação e agora a gente vive um descaso, a gente vive um retrocesso, digamos, né? É uma retração do Estado, né? Uma desobrigação do seu dever público, uma omissão muitas vezes, né? Delegando a entidades a responsabilidade na execução, né, de um trabalho. Porto Alegre tem um número muito grande de milhares de população em situação de rua, mas o número de vagas em acolhimento elas são menos de 10% do que necessitaria. E essas vagas também não se adequam à população que hoje está aqui, uma população mais idosa, adoecida e que vem demandando algumas iniciativas que o município acaba não vendo e não acolhendo. Em vez de acabar com esses equipamentos, os caras tinham que fazer mais equipamentos como esse, sabe? Onde a gente tem um abrigo para 60 vagas dentro da cidade, onde tem 4 mil moradores de rua, tinha que ter, deixa eu ver, uns 10 abrigos para ter 600 vagas e não diminuir. Em vez de multiplicar os espaços, eles estão retirando os espaços. E a gente veio num crescer até então, que era a implantação do Sistema Único de Assistência Social, né, de qualificar essa política no município de Porto Alegre. Isso também mostra o interesse em encaminhar os contratos e convênios, a gestão da assistência de uma forma diferente do que preconiza o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, onde a gestão, onde a orientação é de que os serviços sejam estatais, serviços, equipamentos e com equipes próprias. As políticas públicas, né, estão se perdendo. A gente está, né, num processo de tentativas de desmonte, né, do SUAS. O desmonte do SUAS está diretamente ligado à lógica do sistema, que nos explora cada vez mais enquanto trabalhadoras e trabalhadores. E aí, com esse último governo e com a orientação neoliberal, que é um Estado mínimo, enxuto, menos para pessoas, mais para capital. Então, é o que a gente, nesses últimos 4 anos, viu, essa enorme... o fechamento das unidades público-estatais em detrimento da parcerização. Retração do Estado, né, uma desobrigação do seu dever público, uma omissão muitas vezes, né, delegando a entidades a responsabilidade na execução, né, de um trabalho. Como é que vamos terminar com um projeto, com um espaço que
que dá amor, que dá carinho, né, que dá afeto com uma pessoa que nunca teve. Tem gente que mora 20, 30, 22 anos na rua e aí vai para um espaço desses onde, né, tem um amor ali, né, as pessoas que se dedicam, né, não é só pelo salário. Na realidade, algumas gestões, infelizmente, não se pautam pela sua obrigação enquanto poder público e se pautam por questões políticas, né? Uma política de governo e não uma política de Estado. E aí vão se movendo conforme interesses, né? Isso aí só piora a situação de rua, o problema que eles chamam, né? No nosso caso de problema, né? Não vai melhorar, vai piorar. Onde é que vão colocar? E está saindo mais gente para a rua ainda. Né? Tem gente que quer se organizar, que eu sei disso, eu visito as pessoas na rua. Né? Tem gente que quer se organizar, mas desse jeito eu acho que não vai dar. Quem vive isso cotidianamente tem plena certeza que tem diferença sim entre serviço público parcerizado e serviço público estatal. Lembro que a gente teve por muito tempo algumas pessoas que nem seu nome sabiam, né? Que tinham sido trazidas das ruas numa condição de nem saber a sua identidade, né? E se tornaram moradoras do equipamento, porque é isso, enquanto ela não tem condições, enquanto ela não tem nem a sua cidadania básica, que é saber o seu nome, a sua identidade, é o Estado sim que tem que garantir isso, né? Tem que garantir essa proteção integral, essa proteção social ao qual a política de assistência está ligada. Parcerizar, conveniar, né, fazer em cima de contratos, a gente acaba indo para um caminho onde o público atendido se perde nas referências, os trabalhadores contratados não têm uma maior segurança em relação à organização do seu trabalho. A exploração aos trabalhadores aumenta ainda mais. Há o aumento da jornada de trabalho, a diminuição do salário, aumento da perseguição e do assédio moral pelos vínculos de trabalho mais instáveis. Além disso, atraso salarial, não pagamento do 13º, das férias. A gestão pública estatal construiu um patamar de conhecimento com trabalhadores qualificados. Quando a prefeitura fecha, ela está jogando por terra todo esse investimento de décadas que ela fez com o seu corpo de trabalhadores, né? Com todo o know-how que essa equipe teve. As instituições que são parceiras e terceirizadas são instituições com uma lógica moral de caridade e benevolência e que impõem aos trabalhadores essa forma de trabalhar. E não compreendem que os sujeitos atendidos são sujeitos de direito à política pública. E a parcerização, o que envolve, né? Envolve a precarização, né, desse vínculo, ela envolve um descaso, porque as pessoas muitas vezes não querem, né, fazer um trabalho, mas é o que tem também. Então, às vezes, ficam por um período, né, e logo acham outro emprego e acabam saindo. Então se quebra esse vínculo também. Os salários são menores, as condições de trabalho são piores. Que é uma realidade de trabalhadores extremamente sem direitos, né, nos serviços conveniados, rotativos, e que os vínculos que essa população vai estar sempre começando do zero, né? Ela não vai se apropriar como tem que se apropriar do conteúdo da política, né, para poder realmente efetivar essa política. E aí, quem se prejudica? Se prejudica a população. Porque a população em situação de rua, que está vulnerável, que precisa de um afeto, que precisa de uma ajuda, precisa de um espaço para poder se organizar. E não é impossível, porque eu estou aqui, eu sou a prova viva disso. Não só eu, como acho que tem uns 20 que saíram da rua, só através dos abrigos, tanto do Marlene, quanto do abrigo Bom Jesus. E ele tem uma importância que nem tinha o Bom Jesus, que foi parceirizado, né? Que hoje a gente sabe que é uma casa de passagem, que foi desconstruído várias áreas, como a área da cozinha, hoje são as pessoas que cozinham lá, a área da enfermagem não tem mais, a área dos serviços gerais não tem mais, as pessoas que estão fazendo. As instituições, elas estão, no meu ver, fora da lei, trabalhando com voluntário, né? Onde o próprio usuário do abrigo
acaba sendo voluntário na limpeza, no preparo da alimentação. A população em situação de rua tem todo um acometimento de várias doenças e situações de baixa imunidade, né? Então eles acabaram com o serviço do Bom Jesus, que era o mesmo serviço do Abrigo Municipal Marlene, e pulverizaram o serviço, desqualificaram o serviço. Tem nos chegado várias denúncias das pessoas que lá estão sendo atendidas de uma desqualificação total, né, no atendimento, no processo de trabalho. Não tem médico, quem está lá está mais atirado do que está no espaço, né? Então toda a qualidade do atendimento que tinha, considerando a singularidade, a saúde dessas pessoas, a articulação com a rede, o Bom Jesus tinha uma escola na esquina onde as pessoas voltavam a estudar, né? Tinha toda uma articulação com toda uma rede do território que foi desconstituída. Foi bem difícil para a gente, né? Já estava acostumado lá, bem tratado lá, e de uma hora para outra tivemos que sair. E nós fomos despejados enquanto trabalhadores e pessoas atendidas em pleno início da pandemia, né? Então acabaram de quinta para sábado com um serviço que acolhia e tirava muita gente da rua. Até fizemos um baixo-assinado, nós moradores, né? Para poder ficar lá, que era um espaço bom para nós, onde a gente era bem atendido, bem cuidado pelo pessoal da equipe técnica, como os monitores, todo mundo dava atenção para nós e nos estava se organizando lá. O acolhimento e outros serviços que preconizam o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, eles precisam sim ter uma gestão municipal, eles precisam sim ter uma condução através de servidores públicos que estejam implicados direto e indiretamente nesse resgate, nessa ação de autonomia, nesse refletir sobre as possibilidades de vida e novos caminhos. Toda política pública e a política de assistência social, um destaque, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Ok que o poder público faça parcerias, né, com outras entidades para fazer execução de política, mas tudo parcerizado, não. Não acredito e acho que é perda, desmonte. Desde que a PEC da morte, né, foi votada, virou uma emenda inconstitucional que congela os recursos por 20 anos de políticas públicas, a assistência social não teve não só seu recurso congelado, mas também desmantelado. Tanto as esferas nacional, estadual e municipal, elas vêm retirando recursos ou destinando menores quantidades para assistência social. Além de mostrar assim, um descaso político, né, com essa trajetória, com essa história de Porto Alegre foi referência para o Brasil inteiro na sua expansão de ações, né, de proteção à população em situação de rua, como outros, né, de proteção nas comunidades, centralizados nos territórios. A prefeitura, as prefeituras e os governos que vieram, elas estão abandonando este legado, ela está jogando por terra este legado construído, né? Quando nós trabalhávamos no Marlene, que nós dizíamos assim, de 120 usuários que estão aqui dentro, se um não voltar para a rua, nosso trabalho já está ganho. Tem que se mudar a lógica, não é a quantidade. Em política pública tu não pode pensar em quantidade, né? Você tem que pensar em qualidade. Está se pensando em diminuir custo, mas o custo que vem na forma de bumerangue para a sociedade, por não investimento, ele é muito maior. Ele é muito mais prejudicial para todos. E eu acho que é só a gente olhar ao redor que a gente vê como que volta, né? Volta principalmente para nós numa forma de violência. Porque as pessoas, elas precisam viver. A que custo, não sei, mas elas precisam viver. O Brasil sendo um país, né, calcado e organizado numa história racializada, racista e discriminatória, ela sim dá oportunidades para alguns e tira e nega oportunidades para outros. Então, isso faz com que também isso apareça nos atendimentos, apareça nos espaços de acolhimento, apareça dentro das políticas públicas. A população negra hoje, historicamente, é a grande maioria da população em situação de rua. Se pegar aqui o recorte só de Porto Alegre, esse número aumenta ainda mais, né? Chegando a mais de 90%. É só tu ir nas filas dos albergues, no centro Pops e até no próprio Abrigo Marlene, tu vai ver que 90% das pessoas que ali residem são pretas e pardas.
Isso 130 anos depois da escravidão. Então a gente tem isso muito nítido, as distâncias e onde a população negra é colocada e é mantida em função de várias questões de desigualdade, não só social, mas principalmente racial no Brasil. Eu acho que isso é algo que a gente precisa reafirmar sempre nos equipamentos e no atendimento à população em situação de rua. Eles não têm que estar confinados em nenhum lugar, eles têm que estar aonde a vida acontece mesmo, aonde eles querem estar. É um direito das pessoas também poder circular, como todos nós, pela cidade onde a gente mora. Elas têm o mesmo direito de estar na sociedade como qualquer um de nós. Elas compõem esse nosso contexto, elas não estão à margem. Ainda mais aqui, que é um território legítimo, da predominância de cultura negra, dos nossos ancestrais negros aqui da cidade. Então Marlene está num território que é Ilhota, onde tem também a comunidade do Areal da Baronesa, tem outros símbolos da população negra em Porto Alegre, onde era reduto e ainda é, mesmo que com a grande mudança geográfica, de organização do município, que é evidente que se coloca dessa forma para poder colocar os negros cada vez mais à beira, à margem, nas periferias. Esse espaço ele é um reduto importante de fortalecimento dessa história, de fortalecimento dessa ancestralidade, dessa necessidade de poder mostrar que estamos aqui, que ainda resistimos e que é necessário trazer, sim, para quem é atendido e também para quem trabalha nesse espaço. Como um quilombo urbano, público, quilombo urbano público, os caras querem terminar com isso, sabe? Depois do governo Marquesan, o abrigo municipal Marlene é o último quilombo público, estatal. A gente percebe nitidamente a forma como a população negra vem sendo tratada no Brasil e vem sendo tratada dentro do espaço de acolhimento. Isso acaba se repetindo em função do racismo estrutural, de uma organização genocida, de uma necropolítica. Existia o que existia? Uma polêmica na sociedade em debater a questão da exclusão social. As pessoas se mobilizavam, mesmo não estando excluídas, em querer ver as pessoas excluídas atendidas. E parece que hoje isso não existe mais na sociedade. Ninguém está preocupado com exclusão social, ninguém está preocupado com o morador de rua, ninguém está preocupado com os bolsões de miséria da cidade. Que alternativa de política pública, de cuidado, que o Estado nos oferece para essa população vulnerável, sabe? Que não consegue historicamente se reorganizar exclusivamente por causa da sua cor da pele. Aí quando tem um equipamento assim que acolhe essa população, os caras querem acabar, sabe? Então isso também é uma forma de extermínio da população. Porque a população de rua é a população que mais precisa de suporte, a maioria da população de rua é negra, então tem uma relação racial aí de preconceito, de racismo estrutural e de extermínio mesmo, É poder decidir, nos espaços de gestão, quem pode morrer, quem pode viver. E quem está vivendo, vive de que forma. Essa é a história da descentralização, Aí os caras pegam e terceirizam, descentralizam, eles pegam e afastam também a população negra, querem afastar a população negra das áreas centrais da cidade. E aí, como eles não mantêm nenhum equipamento no território central, eles deixam a galera ali vulnerável, Que é mais uma forma de criminalizar, Só é aquela questão da lei da vadiagem, Dizendo que a galera tá vadiando aí. É isso também, Tem a ver com isso, muito a ver. Grande parte da população que chega para o acolhimento, ela não conhece essa história negra de Porto Alegre. Mas isso também nos é tirado, negado, apagado, Então é uma maneira também de exterminar a população negra ou higienizar a população negra. A gente queria pedir apoio a essa campanha, aos trabalhadores, à rede de apoio do movimento social da população de rua, dos espaços e redes que ajudam e apoiam e a população em geral da cidade. Esse espaço ele é um reduto importante de fortalecimento dessa história, de fortalecimento dessa ancestralidade, dessa necessidade de poder mostrar que estamos aqui, que ainda resistimos e que é necessário trazer,
sim, para quem é atendido e também para quem trabalha nesse espaço, né? Não só no 20 de novembro, mas em outros momentos. Assegurar esse espaço é primordial, assim, essencial para a cidade, porque ela faz parte da história, né? É um aspecto cultural também. Eu quero comentar que o Abrigo Marlene, ele não é só dos trabalhadores, ele é da cidade, ele é um espaço público, estatal, que faz um trabalho importantíssimo, que é um suporte importantíssimo para conseguir trabalhar essa situação das pessoas que estão na rua. Discutindo os 25 anos do Abrigo Marlene, a gente tem que enxergar ele como um momento de resistência importante, né? Que o Marlene permaneça no mínimo mais 25 anos público estatal. São muitas histórias de vidas que foram ressignificadas. A batalha em defesa do Marlene, público, estatal e de qualidade, é a luta por condições de trabalho e acolhimento, valorização e garantia do atendimento na perspectiva da garantia de direitos. Muita gente entra dentro do espaço e realmente consegue sair da rua, muita, só que isso não aparece. Então essa campanha é para que a gente mostre o que a gente faz, dialogue com a sociedade sobre a importância de permanência desse espaço, né? O símbolo do Abrigo Marlene precisa ser resgatado. Nós temos que lutar enquanto nós não temos condições para que todos vivam sem necessitar da política de assistência, enquanto Estado nós temos que dar condições para que as pessoas tenham condições dignas. Nós temos que garantir os espaços públicos já existentes, né, para que essa população seja atendida com qualidade. Resistir e defender esse espaço do Abrigo Marlene, quiçá resgatar e retomar o Bom Jesus. E dizer que não aguentamos mais o descaso com nossas vidas, que não iremos nos calar e seguiremos lutando pelos nossos direitos. Tem população em Porto Alegre que se preocupa com os vulneráveis, com os excluídos, com os mais necessitados. E esses precisam hoje pensar nisso. Precisamos estar mobilizados, apoiando o Abrigo Marlene, apoiando todos os serviços públicos estatais. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho meu emprego, eu fiz meu tratamento, eu não tenho mais tuberculose. Não venci a dependência química porque ela é uma doença que não tem cura, mas eu estou fazendo um tratamento. E esse tratamento eu estou conseguindo todo dia. É tão bom hoje eu dizer para as pessoas que foi o abrigo que me ajudou, que foi os espaços, né, Centro Pop, né, que me ajudou, as oficinas que tinha no Centro Pop também, que não tem mais. Né, acho que tudo é um conjunto, né? Se voltasse esse conjunto, tudo que tivesse, as pessoas iam sair da rua. O trabalho aqui é bem acompanhado pelo pessoal, pela equipe que é, com os monitores, é muito bom. Isso aqui seria uma pena se fechasse isso aqui ou se for privatizado com outro serviço. Serviço que se faz em rede e articulado. Por isso a importância de ser um equipamento público estatal. Então eu peço encarecidamente, né, para as autoridades, para a gestão, os secretários, ou sei lá quem é o responsável, né, para a FASC, né, que pensam com carinho nessa parte dos abrigos, né, porque é muito importante. Quando a gente fala em fechar equipamentos, eu acho que isso é uma perda, não só para a população que vai deixar de ter acesso, mas para uma cidade também, que se diz uma cidade que tem um olhar, e Porto Alegre tem uma história, né? E uma história com a população de rua muito bonita, uma história de muita luta. E a gente tem que voltar a discutir, voltar a mobilizar a população e a sociedade para garantir e fazer resistência para que ela permaneça nessa condição e se possa, quem sabe, reverter outros processos de parcerização. Né? Enquanto trabalhador e pessoas atendidas, a gente quer lutar, fazer essa campanha em defesa desse último espaço, né, que convive muito bem, harmoniosamente aqui com a comunidade, e a gente também quer tentar resgatar o espaço do Abrigo Bom Jesus. E que a gente consiga manter esse espaço público e que é a memória, assim, da nossa cidade, né, e a memória da assistência social, do atendimento à população de rua aqui em Porto Alegre. Por um Marlene que se mantenha público e esse quilombo da assistência social. Eu consegui me organizar. E se eu conseguir, outros conseguem também. Mas dependemos da ajuda das políticas públicas.